Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Geomaster. Vamos estar iniciando mais uma videoaula sobre programação no SQL Server. Na videoaula de hoje, vamos então dar andamento em nosso projeto de controle de despesas. Na videoaula anterior, eu mostrei para vocês como que ficou o funcionamento da tela de cadastro das contas. Hoje então, vamos partir para a parte das despesas. Eu vou estar separando essa parte cadastral em também duas videoaulas, para que não fique uma videoaula muito extensa. Nessa videoaula primeira, eu vou estar mostrando rapidamente como a gente pode estar configurando a tela de listagem das despesas e também vou mostrar para vocês como que vai ser a tela de cadastro. Na outra videoaula, a gente vai estar dando uma refinada na tela inicial que lista as despesas e também vamos partir para a parte de editar estes registros. Beleza? Bora lá para o VS Code para a gente ver na prática como que vai ser o funcionamento deste cadastro. Na videoaula passada, a gente finalizou então a parte de contas, beleza? Vamos dar andamento, nossa parte aqui relacionada às despesas. Vou fazer login aqui no sistema, esse aqui é o usuário que eu estou utilizando. E temos aqui a tela de módulos disponíveis, foi onde a gente colocou cada parte do sistema que vai estar disponível. Depois que todas as telas forem finalizadas, eu vou mudar aqui essa tela, onde a gente vai ter menu, esse menu a gente vai conseguir navegar entre os módulos do sistema em todas as telas, por assim dizer. Então, na parte de contas aqui, a gente tem a parte de listagem, a parte de cadastrar e também a parte de edição. Vamos fazer a mesma coisa lá para as despesas. E para estar agilizando o processo, o que eu vou estar fazendo? Como a gente já tem todos esses arquivos relacionados ao index, ao salvar, ao editar ou cadastrar uma conta, eu vou reutilizar todos esses arquivos lá para a parte de despesas. Dessa forma, a gente ganha tempo no momento da codificação. Não é necessário fazer todo o código do zero, não, tá bom? Aqui, se eu clicar em despesas, o que vai acontecer? Gerou aqui para mim o not found, que é o quê? O diretório que eu estou acessando, despesas/index.php, ele está vazio. Vocês podem vir aqui ó, no VS Code, na lateral esquerda. Se eu clicar aqui em despesas, não aparece nada, porque não tem nenhum arquivo disponível ali. O que eu vou fazer? Eu vou pegar todos os arquivos de conta, vou copiá-los e colar no diretório de despesas, ok? Então aqui, nesse diretório, eu já vou ter um index devidamente preenchido aqui. Se eu recarregar a tela, o que aconteceu aqui? Como eu copiei todos os arquivos relacionados às contas, aqui, mesmo na diretório de despesas, vai estar tudo igual o que foi feito lá nas contas, porque a gente reutilizou o código, certo? Então, bora começar a fazer as nossas alterações. Primeiramente, eu vou alterar aqui o index dessa tela, ok? Eu vou alterar aqui para basicamente funcionar, mas eu vou dar bastante ênfase na parte de fazer os cadastros, tá bom? Depois, no final, depois que tiver tudo cadastrando e editando, a gente volta aqui na página inicial e melhora aqui a parte visual se tratando de despesas. Então, na parte de despesa aqui eu tenho um index, certo? O que acontece aqui? Para também agilizar o processo, temos declaração de variáveis relacionada a contas, temos a chamada da procedure relacionada às contas. Então, para ficar algo padrão, vamos dizer assim, né, nome de variáveis, o nome da procedure SP listar também é padrão, porque começa com SP listar. O que eu vou fazer aqui? Tudo que for conta, eu vou trocar para despesa. Dessa forma, as variáveis já vão estar pronta, a própria chamada da procedure já vai estar pronta e outras informações aqui dentro. Vou trocar aqui, substituir? Ok. Tudo então que era relacionado a contas virou a despesas. Vamos aqui então fazer as alterações também necessárias. Aqui no index, o que a gente tem? A gente tem a chamada da procedure de listar as despesas. Nesse caso aqui, como a gente pegou de base a de contas pedia somente dois parâmetros, que era o quê? O PK da conta e o PK do usuário. Mas será que a procedure de listar as despesas ela pede mais parâmetros do que esses? Vamos conferir. Para conferir, vamos aqui no Manager, a gente vai verificar a procedure de listar as despesas. Vou aqui, ó, modificar. O que a gente tem aqui? A declaração da nossa procedure. Agora, nesse momento aqui, ela pede três parâmetros: PK do usuário, o PK das despesas e o período que o usuário está verificando, ok? Neste primeiro momento, eu vou deixar o período fixo, só para a gente pegar as despesas que a gente tem nesse mês corrente, que é no mês aqui de setembro. Depois que a gente finalizar o index, aí eu vou criar ali uma estratégia onde vai permitir a troca de períodos. Então, eu preciso aqui de passar um outro parâmetro, o terceiro parâmetro, que é o período. Período, ok. Aqui vai ser uma variável, certo? Eu vou declarar essa variável e ela vai receber
uma data no padrão do SQL Server. Ano, mês e dia, ok? Como que eu posso fazer isso no PHP? Eu posso usar a função date, que vai gerar para mim uma data, e aqui dentro eu passo qual que é o formato que eu quero. Então, eu vou passar aqui, eu quero ano, mês e dia. O Y maiúsculo aqui seria o ano completo, com os 4 caracteres. O M minúsculo seria o mês, 1, 2, 3, até o 12. E o dia aqui seria o número do dia mesmo, dia 1, 2, 3, até o último dia do mês. Então aqui, colocando o date, ele vai gerar para mim a data corrente de hoje, nesse formato aqui, ano, mês e dia. Vamos testar? Eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou dar um echo período, para vocês conseguirem verificar este valor, e aqui eu vou dar um return, para não mostrar nenhum erro aqui para baixo. Bora aqui então. Recarreguei, aqui ó, mostrou para a gente. Ano, vou dar um zoom aqui, ano, mês e dia. Hoje é 29/9. E se eu quiser um no formato brasileiro? É só eu inverter aqui, ó. Dia, mês e ano. Então, vou fazer eco período. Vou colocar aqui uma quebra de linha, só para não ficar um na frente do outro. Neste momento aqui, é a data que eu vou passar lá para o SQL Server. E nesse momento aqui, é a data que eu personalizei ela como se fosse uma data brasileira, certo? Então, dessa forma, a gente consegue fazer as manipulações de datas no PHP. É claro que tem muito mais recursos, ok? Aqui são coisas mais simples. Então, aqui o período eu já passei como o terceiro parâmetro da procedure. Aqui também eu tenho que passar a quantidade de parâmetros, certo? Vamos conferir se a sequência aqui de parâmetro está correta. Se o primeiro é PK despesa e depois é o PK do usuário. Primeiro é PK do usuário e depois o PK da despesa, certo? Então, vamos lá. Primeiro é o PK do usuário e depois é o PK da despesa. Execução da procedure concluída com sucesso. Vamos definir a configuração da execução da procedure. Aqui, o PHP vai tentar fazer a execução da procedure, certo? Caso venha a ter resultados, todos os resultados vão ser armazenados nessa variável chamada resultado aqui. Se a quantidade de linhas que retornou for maior do que 0, a variável existe registros recebe sim. Do contrário, ela exibe não. Isso aqui vai ser utilizado lá na nossa tabela, onde, caso vier resultados, vai apresentar para a gente as linhas e as colunas. Caso não venha resultado, vai apresentar para a gente que não foi encontrado nenhum resultado. Essa parte aqui toda não vou fazer nenhuma alteração. Vamos partir aqui para a parte da nossa tabela e vamos gerar a formatação dela. Como eu mostrei para vocês, lá na parte relacionada às contas, o que foi feito? Foi exibido o ícone, a imagem relacionada à conta e também o nome da conta, certo? Aqui está despesa porque eu fiz aquela alteração em massa, certo? De conta para despesa. O que a gente vai mostrar na nossa tabela relacionada às despesas? Vamos estar verificando lá na Procedure quais são as colunas que retornam, ok? Vamos colocar aqui todas as colunas para aparecerem na nossa tabela. E depois de tudo pronto, da parte cadastral e edição também, aí a gente verifica o que a gente vai deixar nessa tabela para ser mostrado na página inicial de listar, certo? E a gente vê também o que não é necessário estar exibindo para o usuário. Aqui na Procedure, então, quais são os retornos? Eu tenho duas possibilidades. Eu tenho quando o PK da despesas é maior que 0, que quando eu quero pegar um registro específico, que não é o nosso caso, ok? Nesse caso aqui vai ser somente na parte de edição. Agora, quando todos os registros de despesas estão dentro do período informado, cai para mim nessa condição. Então, se aqui é maior do que 0, logo o PK de despesas tem que ser igual a 0. Não vai ser aqui, vai ser aqui embaixo. Então, aqui eu tenho tratamentos para a despesa fixa, certo? E aqui agora, de fato, o retorno da minha procedure. O que eu tenho de retorno? O PK do registro, a sua descrição, seu valor, data de vencimento, status da despesa, o nome, o ícone, o nome da conta e também o ícone da conta. Como que eu sei disso? Tem um alias aqui, ó, C ponto, que faz referência à tabela de contas. Então, bora então pegar todas essas colunas e colocar lá na nossa tabela. Aqui, então, eu tenho o for each, que vai gerar a iteração em todas as linhas que retornaram da nossa procedure. E aqui eu vou estar passando cada coluna que retornou para mim, certo? Então, eu tenho, primeiro, o PK, já está ali informado, eu tenho a descrição. Vamos colocar aqui descrição. Eu tenho depois o valor. Tenho a data de vencimento. Vou duplicar aqui para agilizar o nosso trabalho. Data de vencimento, o status da despesa, que aqui vem para informar se está pago ou não.
o nome do ícone. Então, aqui, nome, eu vou fazer. Na verdade, ícone não, nome da conta. Nome conta, e depois eu tenho o ícone conta. Aqui recebe ícone, que é o nome da minha coluna, só que aqui vai ficar nome conta para ficar melhor visível, identificável o que isso aqui significa, ok? E agora aqui, o que eu vou fazer? Eu tenho que colocar nas minhas linhas, ok? Então, a TR aqui monta a linha e as TDs montam as colunas. A primeira coluna eu vou estar exibindo o PK da despesa, a segunda, a sua descrição, a terceira, o seu valor, a quarta, a data de vencimento, depois o seu status, depois o nome da conta e depois o seu ícone. Ok? Então, dessa forma, eu peguei todas as colunas que retornaram lá da minha procedure, okay, de listar as despesas, e coloquei aqui como colunas da minha tabela. E aqui embaixo, ó, caso não encontre nenhum registro de retorno da procedure, ele vai exibir para a gente, sem despesas cadastradas. Aqui embaixo, temos aqui alguns alerts, que são o quê? No momento de fazer exclusão de contas, eu preciso verificar se elas estão sendo utilizadas em despesas ou receitas. Caso estejam sendo utilizadas, o que acontece? Eu não deixo o usuário fazer exclusão. Então, eu gero para ele um alertzinho falando assim, olha, essa conta está vinculada a uma despesa, essa conta está vinculada a uma receita, então não deixa fazer exclusão daquele registro lá. A gente não precisa aqui, então, desse tratamento, eu vou jogar fora, salvei aqui. Aqui a gente tem o botão de cadastrar despesa, que ele está vinculado à tela de cadastrar.php, que é o arquivo que a gente já tem aqui, já neste diretório agora. Então, vamos recarregar aqui a nossa tela, vamos ver o que vai acontecer, se vai dar algum erro, vamos ver. Aqui, ó. Aqui, retornou para a gente até um registro aqui de despesa, certo? Vamos verificar, então, se esse registro existe lá na nossa tabela. Vamos verificar aqui. Select all from despesas. Olha aqui para vocês verem. Tá vendo? Ó? Eu até já deixei aqui um registro cadastrado para que no momento que fosse feito o carregamento aqui da tela inicial, já começasse a funcionar, tá bom? Então aqui a gente tem aqui, ó, o PK do registro, que é aqui 152, o título, a descrição água, o valor, tá aqui, a data de vencimento, o status, que é não paga, a conta vinculada, que é aqui, ó, vai ficar a conta 17, o 5 aqui seria o ícone da conta, ok? E depois a parte de editar e a parte de fazer a sua exclusão. Foi só para mostrar para vocês, realmente funcionou, tá bom? Só que agora vamos partir lá para a parte de fazer o cadastro. Bora lá. Vou clicar aqui, ó, cadastrar despesa. No ato de clicar em cadastrar, ele me redirecionou para o arquivo cadastrar.php, ok? Vamos começar então a fazer a modificação para as despesas. Vou fechar aqui o meu index. Vamos para a parte de cadastrar. A mesma coisa que foi feita relacionada à parte de contas lá no nosso index. Eu troquei tudo que for conta para despesa, que aí eu já ganho tempo no momento de utilizar principalmente variáveis, tá bom? Vou fazer a substituição, substituir. Aqui eu tenho declaração de algumas variáveis, ok? Depois a gente vai ver se todas estão em uso. As que não tiverem uso a gente vai descartar. Aqui é uma verificação quando for uma edição, porque quando for uma edição eu estou passando o PK despesa via char string. Nesse caso, a gente está se tratando somente do primeiro cadastro, ok? Então aqui para a gente não vai ser utilizado nesse momento não. Aqui ó, é o seguinte, caso eu passe um valor de PK de despesa na char string, ele vai ser maior do que zero, certo? Ele sendo maior do que zero, ele vai chamar a procedura de listar despesas para poder trazer os registros e fazer a edição deles, ó, como a gente fez lá nas contas. Aí eu pego as informações específicas do registro, retorno ele para o PHP e o PHP seta eles em cada campo que a gente tem de cadastro da nossa tela. Como nesse primeiro momento não vai ser tratado a questão de edição, eu vou deixar aqui comentado porque não faz sentido para a gente. Vamos descer aqui e vamos fazer a alteração que a gente precisa. O que a gente vai precisar de alterar aqui principalmente é os campos. Neste caso aqui, ó, a descrição e o ícone faz relação à conta, que já não se enquadra mais em questão das despesas. Então, eu vou fazer aqui as alterações e criar outros campos necessários. Então, aqui eu já estou
na parte dos campos aqui, dos inputs. Então, eu tenho, primeiramente, a descrição. A descrição vai ser utilizada no momento de chamar a procedure de salvar despesas? Eu não sei. Então, vou vir aqui na procedure, no Manage Studio, modificar e vou ver os parâmetros que essa procedure pede. Então, quais são os parâmetros que ela pede? PK da despesa, PK do usuário, o FK contas, que seria a identificação da conta que a gente cadastrou lá na outra tela, a descrição da despesa, o valor, data de vencimento, detalhes, status de despesa, tipo de despesa, quantidade de parcela e tipo de edição. Todos esses campos aqui a gente vai ter que ter em nossa tela de cadastro. Eu vou só copiar aqui essas informações e deixar aqui, só para eu saber o que a gente vai ter que colocar lá. À medida que eu for adicionando as informações, eu vou removendo daqui até não sobrar nada, tá bom? Para a gente não ter que ficar voltando lá para o Manager para ficar conferindo. Então, primeiramente, PK do usuário. Eu já tenho ali em cima já. Ok? Então, já tem aqui, ó, o PK do usuário definido numa variável. Depois a gente vai passar ela. Depois eu tenho o PK da despesa. Ok? Aqui, ó, tem aqui o PK da despesa. E tenho aqui também, aqui embaixo, que é o quê? É o input do tipo hidden, onde ele vai guardar para a gente o PK da despesa, certo? Porque a gente precisa de um input que tenha um name para ser passado lá para a tela de salvar do PHP. Então, a gente pegou essa informação, guardou na variável lá em cima e depois colocou ela aqui no nosso input, que vai ficar escondido para o usuário não mexer nele nem visualizar. Depois, eu preciso ficar da conta. Então, eu vou colocar aqui embaixo o local que a gente vai fazer a seleção das contas cadastradas. Depois tem a descrição já está aqui já. Agora eu tenho o valor. A questão do valor, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um outro input que vai ser o valor. Então aqui, eu vou colocar valor. Então eu vou trocar tudo aqui, os IDs, os names, para ser valor. Aqui eu vou alterar algumas classes do Bootstrap para gerar uma melhor formatação. Aqui vocês podem ver, já temos descrição e valor da despesa, ok? Vamos partir para o próximo. O próximo vai ser a data de vencimento. Eu vou pegar aqui, vencimento. O type daquele input nosso, ele não vai ser text mais. Eu não vou deixar o usuário digitar qualquer coisa. Temos aqui um input do tipo date, que já gera para a gente a formatação como se fosse data, tá vendo? Ó, dia, mês e ano. Ok? Se eu tentar digitar a letra aqui, ele não funciona. Se eu digitar número, ele já funciona já. Fora que eu posso clicar aqui, ó, no calendáriozinho, e ele próprio para mim já me deixa selecionar uma data aqui de uma forma muito fácil. Depois, a gente vai ter a parte das contas. Então, o que eu vou fazer aqui? Do lado aqui da parte do vencimento, nós vamos colocar aqui um elemento HTML que vai poder deixar a gente fazer a seleção das nossas contas cadastradas lá na tela de contas, ok? O usuário não vai ter que digitar o nome da conta aqui não. Até porque, como a gente tem constraint, a UFK contas é uma chave estrangeira da tabela de contas, a gente precisa que ele selecione somente os registros que estão no nosso banco de dados. Ele não pode colocar qualquer coisa, não. Eu não vou utilizar um campo aberto, eu vou utilizar o quê? O input do tipo select, certo? Vou mostrar para vocês aqui como que funciona. Para isso, então, para até pegar um exemplo já pronto, vou fazer aqui o seguinte, eu vou aqui no Bootstrap, select. Aqui no Bootstrap eu vou ter aqui algumas opções de campos, ok? De input para a gente. Então aqui eu tenho as opções, ó. Select aqui com mais opções, select menorzinho, certo? Só que eu quero no mesmo padrão que a gente tem aqui no nosso sistema. Então eu vou selecionar outra coisa aqui. Então, é esse padrão aqui, ok? Mesma coisa que a gente está utilizando aqui, ó. Então aqui a gente tem text area, o select, tá vendo? Ó? Select seria uma caixa de seleção, vamos dizer, suspensa. Que ela funciona como se fosse uma lista. Então eu vou clicar aqui, ele vai dar para mim diversas opções para estar escolhendo. Para me copiar o código é bem fácil, vou clicar aqui, ó, copy, vai copiar para mim e eu vou colar no local que eu quero estar utilizando ele. Formatar um documento, eu vou recarregar aqui, ó. Aqui, tá vendo? Ó, já começou a funcionar para a gente. Porém, não vai ser essas opções que o usuário vai estar selecionando, não. Vai ser as opções lá das contas cadastradas, ok? Então, eu vou dar andamento aqui e depois
eu mostro para vocês como que a gente vai estar fazendo o tratamento para mostrar aqui corretamente as contas cadastradas. Eu vou só aqui fazer o ajuste. Selecione uma conta. E o valor vazio. Ok. Esse aqui eu vou tirar, não vai ser necessário. Então, se eu recarregar aqui, ó para vocês verem. Selecione uma conta, temos as opções fixas, que está aqui nos nossos options. 1, 2, 3, certo? Eu vou só colocar aqui um style no nosso label, só para não ficar quebrado aqui não. Ok, já ficou tudo certinho. Bora partir para a próxima etapa. Essa parte aqui agora dos ícones, ela não vai ser necessária. Então eu vou jogar aqui fora. O que eu vou guardar aqui vai ser esse input hidden do PK da despesa. Que tá, como está dentro da div aqui dos ícones, se eu jogasse tudo fora também, ela iria embora. Ok? Vamos dar continuidade. A outra coisa que eu preciso seria, ficar contas seria os detalhes, ok? Os detalhes, que input que eu vou colocar ele? Eu não vou colocar somente o input de texto simples, não. Até porque ele permite que a gente, por exemplo, não quebre linha, ok? A parte dos detalhes, eu vou permitir que o usuário consiga também quebrar a linha no que ele digitar. Para isso, então, eu vou utilizar aqui um text area. Text area, ele vai ser um controle como se fosse um input, porém eu posso fazer aumentar a altura dele. Então, a gente tem aqui dois exemplos, ó. Esse text area, que está com uma altura comum, vamos dizer assim, e esse text area aqui, ó, que está com uma altura maior. Tanto que eu posso vir aqui, ó, posso quebrar linha, tá vendo? Ó? Eu posso quebrar a linha nele, então é esse aqui que eu vou estar utilizando. Então, bora aqui. Copy, copiei. Vou colocar embaixo aqui do vencimento e da conta. Eu coloquei aqui. Vou copiar aqui uma estrutura de divs e classes para gerar uma melhor formatação. E vamos estar testando. Olha aqui para vocês verem como que ficou. Agora eu só vou fazer aqui o tratamento de ID, name e assim por diante. Detalhes. Aqui vai ser detalhes e só alterar aqui o estilo da minha label. Para vocês verem como é que já ficou. Então já temos descrição, valor, vencimento, a conta e os detalhes. E quais outras informações que nós precisamos de também estar passando? Temos aqui a parte do status da despesa, certo? Neste caso, como eu vou fazer o cadastro inicial, o que vai acontecer? Eu vou definir que eu vou cadastrar a despesa sempre como não paga. Logo, o valor que eu vou passar lá para a minha procedure, ele vai ser o valor padrão que vai ser 0. Neste caso aqui, eu vou estar fazendo esse tratamento já no arquivo salvar.php. Aqui agora a gente precisa de informar o tipo da despesa. O que seria o tipo da despesa? Seria um tipo de despesa simples, que você cadastrou uma vez e ela só fica ali naquele período que você cadastrou. Despesa fixa, que se repete a todo mês, ok? Até você fazer a exclusão desse registro. A despesa repetível, que ela vai se repetir a um valor fixo de parcelas, vamos dizer assim. E o tipo parcelada, que ela vai ser parcelado, o valor integral vai ser parcelado na quantidade de parcelas que o usuário fazer a informação. Então, a gente tem que passar para a procedure esses valores, parcelada, ou repetível, ou fixa, ou simples. Eu vou utilizar aqui um outro controle também para estar fazendo essa seleção para a gente desses tipos de despesa. Eu vou utilizar aqui o Radio Button. Aqui, ó. O Radio Button, ele é um grupo de opções onde o usuário ele consegue selecionar somente uma das opções do grupo. Por exemplo, aqui a gente tem um exemplo de Radio Button com 2 opções somente. Se eu clicar aqui na segunda opção, ó, a primeira automaticamente desmarca. Se eu clicar na primeira, a última desmarca. E assim, consequentemente. Eu vou utilizar, então, um outro padrão aqui, que é esse aqui, ó, inline, que vai ficar
um na frente do outro, gerando ali um visualzinho bacana pra gente, ok? Vou gerar aqui, ó, copy, me copiar toda essa estrutura e vou colocar aqui pra gente no nosso código HTML. Eu vou só aqui fazer ajustes de divs e classes, ok? Vou recarregar aqui. Olha para vocês verem. Aqui, então, a gente já tem a opção 1, 2 ou 3, tá bom? Aqui, ó. Porém, a gente precisa alterar para os tipos das contas, certo? Vou fazer aqui o seguinte. Eu vou colocar aqui tipo de despesa. Aqui, ó, só para gerar esse título aqui para a gente. Aqui eu vou colocar... Eu vou centralizar essas informações aqui. Ok, então aqui eu já tenho tipo de despesa e as opções vão estar aqui centralizadas, ok? Onde é eu vou trocar para simples, depois fixa, depois parcelada e depois repetível e assim por diante. Aqui está o nosso grupo de Radio Button. Vamos começar a fazer aqui as alterações. O primeiro aqui vai ser simples, fixa, repetível e, por fim, parcelada. Ó, as opções que a gente tem disponível. Tá vendo? Tá gerando forma. Aqui, então, o que vai acontecer? Os inputs que a gente tem, que vai passar a informação lá para a tela do PHP, eles estão dentro do atributo name, ok? Para o grupo de Radio Button, para mim falar que aquele elemento ele faz parte de um determinado grupo de Radio Button, todas as opções names aqui, elas têm que estar com a mesma informação. Então, eu vou colocar aqui, ó, tipo, despesa, nos names aqui dos nossos Radio Buttons, que vai indicar que eles fazem parte do mesmo grupo. Eu posso marcar um, automaticamente ele desmarca o outro. Na questão dos IDs, eu já posso colocar os IDs específicos, ok? Porque a ID não se repete nos elementos HTML. Então, aqui eu tenho simples. Vou arrumar aqui o for também. Depois eu tenho fixa, repetível, parcelada. Então, se a gente continuar testando, vai funcionar perfeitamente aqui a alternância dos nossos Radio Buttons. Os values também vão ser o que vai ser passado lá para o nosso arquivo salvar.php. Vou tirar aqui o acento, porque a gente não utiliza acento em atributo nem ID, não. Depois aqui, parcelada. No momento que eu clicar em salvar, o que vai acontecer? No momento que chegar aqui no nosso Radio Button, ele vai verificar quais dessas opções estão marcadas, ok? E a que estiver marcada, no post que vai ser feito no tipo de despesa, o valor que vai ser passado vai ser cada value aqui do nosso Radio Button. Então, vai ser simples, se ele tiver marcado, fixa se tiver marcado, repetível se tiver marcado, ou parcelada se tiver marcado. Então, conferindo aqui, ó, tudo funcionando perfeitamente. Ok. E qual é a outra informação que eu também preciso de passar? Eu preciso de passar a quantidade de parcelas. Só que essa quantidade de parcelas ela só se enquadra quando for uma despesa repetível ou uma despesa parcelada, ok? Ela não se enquadra quando for simples ou quando for fixa, certo? Eu preciso então fazer um tratamento para que isso funcione perfeitamente. Eu vou mostrar para vocês a lógica que eu vou utilizar para poder fazer isso. Vou colocar então um campo lá embaixo que vai ser relacionada à quantidade. Vou colocar aqui. Ok. Quantidade. Aqui, ó, temos aqui o input quantidade. Vou deixar ele aqui maiorzinho. E fazer uma separação aqui da parte de cima. Quantidade está aqui. Só que aqui é o seguinte. Ela somente funciona quando
repetível ou parcelada. Ela não funciona quando for fixa ou simples, ok? Logo, o que eu vou fazer? Eu não vou exibir essa caixa aqui de texto da quantidade quando for simples ou fixa, só quando é repetível ou parcelada. E como que eu faço isso? Eu vou ter que fazer isso com JavaScript. Eu vou lá no meu arquivo aqui de JS, chamada funções, ok? Na videoaula anterior, relacionada às contas, nós fizemos aqui alguns tratamentos relacionados aos ícones das contas, certo? Vamos então fazer também um tratamento relacionado a este campo aqui da quantidade. A gente só vai exibir ele quando for repetível ou quando for parcelada. Como que eu posso mostrar ou escondê-lo? Eu tenho aqui uma classe CSS, eu já mostrei para vocês, que ela chama itemHide. itemHide, que é o quê? Caso eu coloque essa classe itemHide em algum elemento meu, ele não vai ser exibido na tela. Tá vendo? Ó, coloquei itemHide, recarreguei a tela, não apareceu. Vou tirar itemHide, recarreguei a tela, apareceu aqui o meu campo. Então, o tratamento de JavaScript vai ser isso. Caso eu marque simples ou fixa, não mostra a quantidade. Caso eu marque repetível ou parcelada, exiba para a gente aqui a quantidade. Isso vai funcionar no momento que eu clicar aqui nessas opções. Ó. Cliquei em cada opção, aciona a função JavaScript. Logo então, eu vou colocar a chamada da minha função, que vai ser um clique, em cada input do type radio button que a gente tem aqui na nossa tela. Qual que vai ser o nome da função? Ela vai ser fn valida tipo despesa. E essa função ela vai ter algum parâmetro que ela precisa de receber para poder realizar os tratamentos? Vai precisar sim. De que ela vai precisar? Ela vai precisar de saber de quem chamou ela, quem invocou aquela função. Se foi simples, se foi fixa, se foi repetível ou se foi parcelada. Logo aqui, de parâmetro, eu vou passar cada tipo de despesa. Simples, depois fixa, depois repetível e depois parcelada. Perfeito. Então, a minha função vai saber quem a chamou, se foi simples, fixa, repetível ou parcelada. Vamos lá, então, lá para o JavaScript. Aqui eu vou declarar a função. Function. Ela recebe de parâmetro tipo despesa. Perfeito. Recebeu o tipo de despesa, o que eu posso estar fazendo aqui? Eu já posso começar a fazer os meus tratamentos, certo? Aqui, como eu vou esconder aqui toda essa div aqui, ó, eu vou esconder aqui tudo. Eu preciso, então, de conseguir pegar essa informação lá no JavaScript. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o elemento que eu quero esconder ou mostrar ele a partir do seu ID. Então, aqui, esse elemento tem que ter um ID, que é a identificação dele, tá bom? ID, div, tipo, despesa. Perfeito. Como que eu pego isso aqui no JavaScript? Temos uma função padrão do JavaScript, que é a document.getElementById. E aqui eu passo o ID do elemento que eu quero pegar, tá vendo? Ó? Div tipo despesa, essa função aqui. Então, eu vou estar armazenando ela dentro de uma variável. Let div tipo despesa. Pode ser o mesmo nome aqui da variável, não tem problema nenhum, não. Então, a minha variável div tipo despesa recebe o elemento div tipo despesa que está lá no HTML. Eu posso fazer com ele o que eu quiser. Vamos começar, então, a fazer aqui o tratamento. Para fazer o tratamento correto, eu preciso de estar identificando quem chamou a função, se foi simples, fixa, repetível ou parcelada. Logo aqui, então, essa informação vai estar dentro dessa variável aqui. Ó. Eu consigo, então, fazer o tratamento. Se tipo despesa for igual a simples, ou o tipo despesa simples, ou foi igual a fixa, vou fazer algo. Do contrário, vou fazer outra coisa. Ok? Então, se for simples ou for fixa, eu vou ter que esconder todo este elemento aqui, ó, a minha quantidade.
Como eu já tenho ela aqui dentro dessa variável, eu consigo, então, alterar as suas propriedades, adicionar classe CSS e assim por diante. Então, aqui a gente tem outra função do JavaScript, que é o quê? A minha variável, ponto, classlist.add, o que isso aqui faz? Ele pega a lista de classes que esse meu elemento tem e adiciona a ele outra classe. Então, vou colocar aqui, adicionar a item height. Caso contrário, se não for simples ou nem fixa, eu vou estar removendo a classe item height. Então, eu coloco aqui remove. Então, a lista de classes do meu elemento vai remover a item height. Vamos testar aqui? Aqui para a gente estar exibindo. Então, se eu clicar aqui em repetível, mostra. Se for parcelada, exibe. Se for fixa ou simples, não exibe mais. Tá vendo? Então, aqui, ó, o tratamento já funcionou com sucesso. Então, a gente já consegue exibir ou não quantidade relacionada a repetível ou parcelada. Tem aqui também outro tratamento que eu preciso mostrar para vocês, que é o seguinte. Quando eu clico no salvar, o que acontece? Temos campos aqui, ó, que são obrigatórios de preenchimento. Por exemplo, descrição. Vou colocar aqui, por exemplo, aluguel, valor 1.000, vencimento também pediu. Depois, vou selecionar uma conta. O detalhes aqui, ó, o detalhes ele não é obrigatório, tá vendo? Detalhes não é obrigatório, não. Agora, quando eu tenho repetível ou parcelada, a quantidade também é obrigatória, ok? Só que, se eu esconder esse elemento, a quantidade ainda continua sendo obrigatória, porque o elemento só não é exibido, porém, ele ainda é cobrado de ser preenchido. Então, eu preciso de fazer outro tratamento para que, quando for simples ou fixa, não seja obrigatório eu estar preenchendo o valor aqui da quantidade. Vamos, então, fazer também o tratamento. O que seria que faz com que um determinado campo ele seja obrigatório de preenchimento? É esse atributo aqui, ó, required. Tendo ele, passa a ser obrigatório o preenchimento daquele elemento. Eu vou remover ele. Logo, agora ele não passa mais a ser obrigatório. Porém, quando for repetível ou parcelada, ele ainda tem que continuar sendo obrigatório, certo? Eu também consigo fazer esse tratamento lá no JavaScript. Vamos verificar aqui. Aqui no JavaScript, eu vou pegar o elemento quantidade, então aqui, ó, input quantidade, e armazená-lo em uma variável. Como que eu faço isso? Pelo document get element by id. Vou pegar aqui o id do meu elemento quantidade, vou armazenar aqui nessa variável. Então aqui, caso a despesa for simples ou fixa, eu vou não exibir mais a minha div, que possui o elemento de quantidade, e também vou remover o atributo required aqui da quantidade. Então, como que eu faço isso? Aqui no meu elemento tem aqui outra função do JavaScript que permite eu fazer remoção de atributos. Ponto remove attribute, e aqui o nome do meu atributo. Então, eu vou remover o required. Quando for a repetível ou parcelada, eu tenho que adicionar este atributo para ser obrigatório o usuário fazer o preenchimento dele. Quantidade.setAttribute, e aqui eu tenho que passar o nome do meu atributo e o segundo parâmetro com o valor do meu atributo. Aqui vai ser required, e o required ele não precisa de ter um valor definido a ele não. Um exemplo é aqui, ó. Required recebe vazio. Só de eu ter esse atributo dessa maneira, já vai fazer funcionar já. Aqui na conta também, vou passar aqui, ó, required, também nela para o usuário fazer a seleção de uma conta. Então, aqui, fizemos o tratamento para, quando clicar em simples ou fixa, eu não mostro o meu input de quantidade. Quando for repetível, eu mostro e o usuário é obrigatório fazer esse preenchimento aqui. Só que aqui, ó, a quantidade está permitindo que eu digite texto. Eu não quero digitar texto aqui, letras, somente números. O que eu posso estar fazendo? Eu posso estar pegando o meu input e trocar o type dele para number. Input só permite que eu digite números e também permite que eu faça aqui, ó, através de cliques, aqui na setinha para cima e para baixo, eu consigo informar também a quantidade que eu quero. Porém, aqui, ó, se eu continuar descendo, o que acontece? O usuário está selecionando valores negativos. Então, eu não vou permitir isso. Aqui no meu input, eu vou colocar aqui um atributo que chama min, ele recebe
0, que é o quê? O mínimo possível de escolha é 0. Então, se eu já cliquei aqui para baixo, para mim aparece 0 aqui. Tá vendo? Eu vou até trocar. Melhor, eu vou passar aqui para 1. Porque o mínimo aqui vai ser 1, ok? Divisão por 1, certo? Bora então dar continuidade. Quando o meu formulário aqui de cadastro ele iniciar, automaticamente essa opção simples ela vai estar marcada. Como que eu vou fazer isso? Eu tenho um atributo aqui nos radio buttons que ele chama checked. Se eu adicionar eles e recarregar minha tela aqui, ó, vocês vão ver que a opção simples ela já vem marcada como padrão. Só que a quantidade ela está exibindo ainda. Eu não quero estar exibindo isso aqui no momento do usuário fazer o cadastro, a não ser que ele clique em repetível ou parcelada. Como que eu faço isso? De padrão, eu já vou esconder aqui a minha div. Então, eu vou colocar nela item hide. Se eu recarregar aqui, ó, iniciou meu formulário de cadastro. Não aparece para a gente a quantidade. Selecionei fixa ou simples, também não aparece. Selecionei repetível ou parcelada, o meu input de quantidade é mostrado corretamente. Então, essa parte aqui funcionou. O que está faltando, então, da gente finalizar aqui é a parte das contas, certo? Aqui, nessa parte das contas, eu vou estar listando todas as contas que estão cadastradas lá na tabela de contas. Como que a gente pode fazer isso? Tem aqui um arquivo na pasta de utilidades que ele chama funções, ok? Essa parte aqui de funções vai ser relacionada às funções do PHP. O outro arquivo que a gente viu foi funções de JavaScript. Eu vou fazer aqui uma função que vai listar para a gente todas as contas que estão cadastradas. Por que eu vou fazer aqui nesse arquivo separado? Quando chegar o momento também de cadastrar as receitas, a gente precisa também de ter as contas que estão cadastradas. Para mim não ter o mesmo código lá na tela de despesa e o mesmo código lá na tela de receita, eu vou armazenar essa funcionalidade em uma função e somente vou chamar no local que eu preciso de estar exibindo ela. Dessa forma, eu tenho esse código centralizado. Em caso de manutenção, eu altero somente um lugar e já passa a funcionar para todos. Vamos aqui, então, no nosso input de select. Vou mostrar para vocês aqui uma coisa. Essa primeira opção aqui, eu vou deixar ela visível, que seria somente para falar para o usuário selecionar uma conta. E essas opções aqui eu vou remover elas. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou jogar aqui dentro estrutura de PHP que eu vou estar invocando a nossa função que vai fazer a listagem para a gente lá das funções. Aqui vai ser fn lista contas. Vou colocar até listar contas. Function. Aqui na parte do PHP, a declaração de funções é como se fosse uma função JavaScript, bem tranquilo. Vou fazer aqui o seguinte, essa função, o que ela vai fazer para mim? Ela vai exibir algo para adicionar valor aqui no nosso input do tipo select. Vou colocar aqui echo e vou colocar aqui um código que vai ser um option para ficar dentro do meu select. Um option a mais aqui. Então, vou colocar aqui, ó, echo aqui. O que aqui a gente vai ter? Em vez de você selecionar uma conta, eu vou colocar assim, opção 1, vou duplicar, opção 02, opção 03, opção 04. Então, o que vai acontecer? No momento que a minha tela for carregada, chegou aqui nessa parte, eu vou chamar a função fn listar contas, que vai chamar este arquivo aqui, que vai fazer a execução dessa função aqui. Então, teoricamente, para funcionar, essas opções aqui ó, já devem ser parte do nosso select. Vamos testar? Vou recarregar aqui. Olha, não aconteceu nada. Nesse caso aqui, por que não aconteceu nada? Eu não estou adicionando, na verdade, este arquivo de funções PHP nessa tela de cadastrado aqui não. Tá vendo? Ó? Eu não estou fazendo aqui a invocação. Então, aqui eu preciso fazer a inclusão daquele arquivo lá para que este arquivo agora consiga enxergar essa função aqui. Então, aqui vai ser include diretório atual, vou voltar um diretório, barra utilidades, barra funções.php. Beleza, fiz aqui a vinculação. Vamos testar? Ponto e vírgula. Recarreguei aqui. Olha aqui para vocês verem.
O que já aconteceu? Ó? Já apareceu para a gente as opções que a gente adicionou lá na nossa função PHP, tá vendo? Ó? Opção 1, 2, 3, 4. Se eu vier aqui adicionar mais uma, vou colocar aqui SQL Server e recarregar SQL Server. Olha para vocês verem que bacana. Aqui agora, eu vou listar as contas que eu tenho lá no meu banco de dados cadastrado. Como que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar a mesma estratégia que a gente fez para listar as contas lá na parte inicial da listagem de contas. Eu vou lá, então, no index das contas, que está aqui, e vou utilizar essa mesma estrutura aqui, ó. Ok? Porque eu preciso de fazer uma consulta no meu banco de dados para retornar as contas cadastradas e a partir dos valores que retornaram, eu crio aqueles options lá do meu select. Vou pegar aqui então, vou copiar aqui essas informações, vou colar aqui dentro, vou copiar também o for each, e ele vai ser necessário para a gente. For each vai ficar aqui embaixo. Aqui agora eu preciso de estar pegando aqui algumas informações, né, e estar recebendo de parâmetros essas variáveis aqui. Por quê? Eu não tenho aqui a própria conexão definida e eu também não tenho o PK do usuário. Eu não consigo gerá-los aqui dentro desse próprio arquivo funções PHP, não. O que eu vou fazer? Eu vou recebê-los de parâmetro para quem chamar essa função. Então, eu vou receber de parâmetro a conexão, vou receber o PK da conta, e vou receber também o PK do usuário. Agora, eu vou passar para a minha função os parâmetros que ela agora pede. Então, ela pede primeiro conexão, ela pede o PK da conta. Nesse caso, como eu vou listar todas as contas, eu vou passar o PK como 0. E aqui eu vou passar o PK do usuário. Aqui vai dar certinho, porque eu já tenho aqui declarado aqui dentro o valor de cada variável. Então, a conexão aqui, ela recebe a conexão que está aqui dentro desse arquivo conexão.php. O PK da despesa eu estou passando como 0, quer dizer, o PK da conta eu estou passando como 0, e o PK do usuário eu estou pegando aqui, ó, da minha seção. Aqui, ele vai fazer a conexão, vai armazenar o resultado aqui dentro dessa variável, e se a quantidade de resultados forem maior do que 0, o que vai acontecer? Eu vou fazer o meu for each e vou estar criando as outras opções lá dentro do meu select. Se não tiver nenhum resultado lá, eu não faço nada, eu não exibo nada. Aí o usuário vai ter que cadastrar as suas contas antes de estar utilizando. Vou aqui fazer o seguinte teste. Eu vou comentar aqui por enquanto. Então, vou aqui, ó. Eu vou pegar aqui a estrutura de option e vou estar somente exibindo ela. Echo option. Conta cadastrada. Por que eu vou fazer esse teste aqui? Quando chegar aqui no meu for each, se caso, por exemplo, a nossa tabela tiver 4 registros, esse for each vai executar 4 vezes. Ele executando 4 vezes, esse echo option aqui, ó, ele vai ocorrer 4 vezes, ok? Se tiver 2 contas cadastradas, vai ocorrer 2 vezes e assim por diante. Aí eu quero ver se aqui já vai começar a ter a quantidade de linhas retornadas lá da nossa tabela. Vamos testar? Recarreguei. Aqui, ó. Conta cadastrada, conta cadastrada, conta cadastrada. Então, o for each aqui ele executou quantas vezes? 3 vezes. Será que temos 3 contas cadastradas? Vamos conferir. Select all from contas. 3 contas cadastradas. Perfeito. Aqui, então, a gente já consegue fazer as alterações lá do nosso option para pegar essas informações aqui. O que eu preciso de passar para a procedura de salvar as despesas? Eu preciso passar para ela o PK da conta. Então, o value do meu option lá vai ser a coluna PK e a descrição que vai ser exibida para o usuário vai ser o nome da conta. Então, eu preciso do PK e do nome. Perfeito, armazenei em variáveis. Agora eu vou utilizá-los. Então, aqui, o value vai ser... Vou fazer aqui a mesclagem. PK da conta. Ele não vai estar desabilitado. E aqui dentro,
eu vou mesclar com o nome da conta. Formatar documento. Ok, vamos testar? Recarreguei. Opa, Caixa Econômica, Banco do Brasil e Nubank, certo? Já trouxe para a gente as contas cadastradas corretamente. Vou inserir mais uma conta. Certo? Contas. Select. FK dos usuários 14. Nome, eu vou colocar aqui Inter. E ícone 22. Qualquer aqui. Inserir. Agora a gente tem 4 contas cadastradas. Será que aqui vai funcionar? Recarreguei. Caixa, Banco do Brasil, Nubank e Inter. Vou fazer aqui o seguinte, eu vou inspecionar aqui o elemento para a gente ver como que o HTML aqui renderizou. Só para a gente ver também se o nosso option está numa estrutura correta de HTML. O que a gente vai pegar de base? Vamos pegar de base o primeiro option que a gente tem lá no próprio HTML, que é o quê? Selecione uma conta. Tá vendo aqui, ó? Então, esse daqui é nesse padrão. Então, eu tenho a tag option, value, nesse caso o value está vazio. Temos aqui a tag disable, porque apesar de eu exibir isso daqui, ó, eu não quero que o usuário selecione essa opção, não. Ele tem que selecionar só as outras disponíveis aqui. Então, aqui, o meu option que foi criado, ele contém option, value recebe 17, que é o PK dessa conta, e aqui a descrição da conta que está sendo exibida para o usuário. Logo, também aqui, essa estrutura HTML ficou corretamente. Então, já posso fechar aqui funções. Basicamente, já temos todos os campos necessários para chamar a Procedure de fazer o cadastro da despesa, certo? Vamos estar testando então. Nós sabemos que aqui no nosso cadastrar, então faltou aqui só o tipo de edição. O tipo de edição vai ser necessário somente no momento de editar um registro. Logo, eu não vou fazer o tratamento dele aqui não. Eu vou fazer o tratamento na hora que a gente parte para a parte de fazer a edição. Na parte cadastral, ele para a gente é irrelevante. Aqui temos o nosso formulário. A ação do formulário é enviar para o salvar.php, este arquivo aqui. O método é o post onSubmit. OnSubmit foi o que a gente adicionou no momento de cadastrar uma conta para validar se o usuário selecionou alguma conta, certo? Aqui não vai ser necessário. Cliquei em salvar, vai enviar para o arquivo salvar.php. Vou abrir esse arquivo. Este arquivo aqui a gente está recebendo todos os campos lá do nosso HTML e chamando a nossa procedure. Então, tudo que for conta, vou alterar aqui para despesa também. Ok. Vamos fazer o seguinte teste. Antes de chamar a procedure de fato, eu vou estar pegando todos os valores que a minha procedure pede, vou estar exibindo eles, só para a gente conferir se o preenchimento aqui funcionou corretamente. Vamos lá então. PK do usuário, eu já pego ele da seção. O PK da despesa, ele vem do input, que está aqui, despesa hidden. A descrição, eu já estou pegando ela. O ícone, nesse caso, eu não preciso de ícone porque não se trata de uma conta, e sim de uma despesa. Vamos pegar então as outras informações. Eu preciso aqui do valor. Será que o nome aqui está correto? Valor, ok. Depois temos o vencimento. Depois temos a conta. Deixa eu conferir aqui se o name está correto. Conta. Perfeito. Depois temos os detalhes. Depois dos detalhes, temos o tipo da despesa. O tipo da despesa está aqui. Depois temos aqui a quantidade. A quantidade está aqui. Aqui agora vai ser o status. O status de despesa, eu vou estar inicializando ele como 0. Depois eu tenho tipo de edição, que também vai estar inicializado como 0. Aqui embaixo, eu vou exibir cada uma dessas informações aqui, conferir primeiramente aqui no PHP se os valores foram passados corretamente. Os valores tendo sido passados corretamente, vamos chamar a procedura de salvar e fazer os testes. Eco. Ajustes aqui feitos. Então, a gente vai ter exibindo todas as informações
que vão ser pegos aqui do salvar.php. Vamos conferir se está tudo certinho, como o que a gente selecionou aqui. Dando certo, a gente dá andamento para chamar a nossa procedure. Vou recarregar aqui e vou começar a preencher. Descrição, aluguel, valor, 1.000, data de vencimento, hoje, conta cadastrada, Inter, detalhes. Minha primeira despesa. Ok. Ela vai ser do tipo simples, certo? Ok. Vou clicar aqui em salvar, vamos ver o que vai acontecer. Cliquei em salvar. Já começou aqui a exibir para a gente, ok? Só que ficou na frente do outro. Deixa eu colocar aqui uma quebra de linha. Vou colocar uma quebra de linha só para visivelmente ficar melhor para a gente. Ok. Salvei aqui meu arquivo salvar.php. Se eu recarregar aqui, é como se ele chamasse esse arquivo aqui de novo. Recarreguei, olha para vocês verem. PK do usuário 14, ok. PK despesa 0, descrição aluguel, valor 1.000, data de vencimento, a conta, os meus detalhes, o tipo de despesa, a quantidade, status de despesa, tipo de edição. Como a minha despesa foi simples, a quantidade aqui, ó, ela passou como vazio, ok? Para o meu banco de dados não receber vazio, eu vou fazer um tratamento aqui dentro. E a quantidade for vazia, eu vou setar na quantidade recebe 0. Vou recarregar aqui. Aqui, ó, quantidade passou a receber 0. Vamos voltar aqui, ó. Em vez de ser uma despesa agora simples, vamos colocar fixa e vamos ver o que acontece. Salvar, fixa, passou fixa aqui para a gente, ó, tipo despesa fixa. Vou retornar. Vamos então selecionar uma repetível. Vamos supor que ela vai se repetir em 5 vezes. Vou clicar em salvar. Aqui, ó, tipo de despesa repetível, quantidade 5 vezes. Vamos testar a parcelada. Parcelada em 10 vezes. Aqui, ó, tipo de despesa parcelada, quantidade 10 vezes. Aqui, então, nós já temos todas as informações devidamente tratadas e recebendo com sucesso no arquivo salvar.php. E aqui dentro, a gente agora já pode chamar a nossa procedure, tá bom? Vamos verificar ali quantos parâmetros a nossa procedure de salvar pede e quais é a sequência desses parâmetros. Ela pede o total aqui de 11 parâmetros diferentes. Vou pegar aqui esses parâmetros, vou colocar aqui só para a gente definir corretamente a sua sequência, ok? Então, aqui temos 4, 8, 11 parâmetros. 1, 2, 3, 4, quinto, sexto, oitavo, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok, e quais são a sequência deles? Primeiro, PK da despesa, está aqui em cima, certo? Depois, PK do usuário, está aqui. FK contas, então aqui ó, na descrição, eu vou ter que passar conta. Depois eu tenho a descrição, aqui em cima, então, eu vou guardar a descrição. Depois eu tenho o valor. Depois eu tenho data de vencimento. Aqui eu coloquei somente vencimento. Depois, detalhes. Depois, status da despesa. Depois, tipo de despesa. Depois, quantidade de parcelas, que vai ser quantidade. E, por fim, tipo edição. Vamos conferir aqui se essas variáveis estão realmente com os nomes corretos. PK despesa, PK despesa. PK do usuário ali definida. Conta, conta. Descrição, descrição. Valor, valor. Vencimento, vencimento. Detalhes, detalhes. Status, status está ali. Tipo de despesa está aqui. Quantidade, correto. Tipo de edição, aqui definida como 0. Perfeito. Teoricamente, tudo certinho, ok? Então, agora a gente vai fazer o teste. Para testar aqui, a gente pode deixar aqui esse echo aqui, não tem problema nenhum não, né? Em caso de erro, só para exibir para a gente aqui o que foi passado de parâmetro, ok?
para o salvar.php. Caso dê tudo certo, o que vai acontecer? Vai executar aqui para a gente e vai redirecionar lá para o index.php. Só que aqui é o seguinte, ó, try, ele vai tentar fazer aqui a execução da nossa query, da nossa procedure, vai pegar todos os resultados que vierem dessa procedure e armazenar em resultado, ok? Mas será que essa procedure retorna para a gente algum resultado no momento de fazer a utilização dela? Se a gente for ver aqui, ó, a estrutura dessa procedure, aqui embaixo eu não tenho nenhum select, eu só tenho a execução de outra procedure que vai salvar na tabela de atividades. Então, ele faz o insert ou a edição na tabela de despesas, porém não faz nenhum select. Logo, essa procedure aqui específica, ela não tem nenhum retorno, ok? Ela só faz algo. Então, aqui, ó, esse carry fetch all, ele não iria funcionar. Por quê? Isso aqui funciona quando eu tenho o retorno da procedure que eu chamei, certo? Esse tratamento aqui, então, de redirecionar para o index.php, eu vou colocar aqui dentro do try. Por quê? Para ele vai tentar fazer a execução aqui da procedure, deu sucesso, redireciona para o index.php. Deu errado, cai aqui para mim e exibe a mensagem de erro que aconteceu lá no SQL Server. Certo, fiz o tratamento. Vamos testar então de fato agora. Vamos lá, aluguel, valor 2.500, data de vencimento 5/9, vai ser no Banco do Brasil. Vou colocar aqui, meu primeiro aluguel. Vai ser simples o tipo de despesa. Será que vai funcionar, pessoal, de primeira? Bora lá testar. Cliquei em salvar. Olha para vocês verem. Retornou aqui para o nosso index das despesas, ok? Então, eu tenho aqui o PK do aluguel, o aluguel 2.500, 5/9, status 0. Aqui seria a conta e o ícone da conta. Vamos testar novamente? Aqui, então, agora eu vou testar com uma despesa fixa. Vamos lá. Aqui vai ser, por exemplo, conta de água. Valor 70. Vai vencer todo dia 5 na conta Banco do Brasil. E ela vai ser do tipo fixa. Eu não vou colocar nenhum detalhe aqui, não. Vou clicar em salvar. Salvei. Funcionou também perfeitamente. Olha, conta de água, 70, tal. Vou cadastrar uma repetível, que ela vai se repetir em algumas vezes. Aqui vai ser cartão de crédito. Valor 250. Data de vencimento, dia 15. Conta Caixa Econômica. Vou deixar aqui. Repetível em 3 vezes. Salvar. Olha para vocês verem. Cartão de crédito 1 de 3, ok? Que começou nesse mês. Mês seguinte, 2. E no outro mês, 3. Valor 250. Data de vencimento, status, conta e ícone da conta. Vamos cadastrar uma parcelada. Eu vou colocar aqui, por exemplo, tênis. 450. A data de vencimento eu vou colocar lá para iniciando em julho, ok? 2 meses atrás. Conta vai ser no Nubank e vai ser parcelado em 9 vezes, certo? Vou clicar aqui em salvar. Opa, aqui ó, tênis 3/9. Por que ficou 3/9? Ele começou, na verdade, em 2 meses atrás, ok? Então agora, nesse mês atual que a gente está no mês 9, é a terceira parcela daquela despesa. Valor 50, vencimento, status, a conta e o ícone da conta. Então, pessoal, esse foi todo o tratamento que foi feito relacionado à parte de fazer o cadastro de uma nova despesa. Vou fazer um segundo vídeo onde a gente vai fazer a parte de edição e também vamos fazer uma parte aqui de personalização dessa tela inicial. A gente vai remover aqui algumas colunas que não são necessárias, ok? De estar exibindo para o usuário e realizar também algumas formatações. Por exemplo, o valor aqui, ó, esse valor aqui está sendo retornado no padrão do SQL Server, ok? Então, a gente vai trazer no valor de moeda brasileira. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado dessa videoaula de hoje. Se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever. Se curtiu o vídeo, deixe o seu like. Se tem algum comentário, se tem alguma dúvida, se tem alguma sugestão, deixe aqui embaixo o seu comentário, beleza? Na próxima videoaula, então, vamos dar continuidade na parte de fazer a edição das despesas. É isso aí, pessoal. Espero vocês na próxima videoaula
e até breve.